Olá, amadas, que o Senhor as abençoe, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre você e sua casa, toda a sua família. É muito bom poder estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado com a gente, em nosso coração, poder compartilhar da sua palavra e eu agradeço a Deus por isso. Eu quero só dizer que, infelizmente, a gente não vai poder estar assim todo o tempo, porque a nossa internet é um pouquinho débil, não é forte, não é um Wi-Fi bom e não temos Wi-Fi, é só um cartão de crédito no telefone. Por isso nós vamos passar esse momento um pouquinho só e depois áudios, tá bom? Eu quero compartilhar com vocês. O nosso tema é muito lindo, muito interessante, muito importante para nós mães e vamos aprender juntas, amém? O tema é mães que oram para que seus filhos sintam desejo de caminhar com Deus. Assim é o desejo do nosso coração, mas o desejo de Deus é ainda mais forte. Que seus filhos também, suas filhas, andem com Ele em obediência, em sua presença. Amém? Vamos continuar juntas, mas em áudio. Amém? Podemos continuar então? O tema da palavra é mães que oram para que seus filhos sintam desejo de caminhar com Deus. Como eu estava dizendo, Deus é um pai muito amoroso e deseja profundamente que os seus filhos, suas filhas, andem fielmente em seus caminhos. E nós também temos desejo imenso no nosso coração de ver os nossos filhos andando no caminho do Senhor, de servi-lo, de serem pessoas amáveis, que expressam o amor de Deus, que compartilham, que mostram uma vida de caráter reto, não é assim? Dessa mesma maneira, está no coração de Deus que nós possamos corresponder a Ele, essa fidelidade, esse amor em seus caminhos. O nosso texto está em Miqueias 6, versículo 8, o versículo-chave. E depois de ler o texto, o capítulo todo de Miqueias, eu vi que o profeta não esconde, não disfarça a indignação de Deus com seu povo Israel. Deus estava mesmo muito bravo, ele estava decepcionado com o povo dele, povo amado que ele escolheu para testemunhar de que existe um Deus verdadeiro em toda a terra, já que as outras nações adoravam estátuas, ídolos de pedra, de pau, e Deus queria mostrar através da nação de Israel que existe um só verdadeiro Deus. E nós poderíamos dizer ainda bem que eu não sou parte desse povo, eu não sou de Israel, não nasci lá. Eu não estou dentro desse possível juízo de Deus, já que eu sou brasileira, eu sou de outro país, de outra nação, eu não faço parte desse povo, então estou fora. Estou fora dessa condenação, desse juízo. Mas observando bem o texto, o contexto, no versículo 6 e 7, há duas expressões incríveis e diretas para nós. A primeira expressão diz, com que me apresentarei ao Senhor? Então, eu observei a expressão com que me apresentarei ao Senhor. Isso é direto, é para mim, para quem está lendo, a palavra. Outra versão diz, com que eu poderia comparecer diante do Senhor. Então, me deixa sem piso, sem chão, porque diz eu. Com que eu me apresentarei ao Senhor? Como eu vou me apresentar diante do Senhor? E parece que eu estou saindo do tema, mas eu estou querendo chamar a atenção enquanto a nós como filhas, porque somos filhas de Deus, então temos
aquela parte de filhos andar no caminho, e logo nós queremos também que os nossos filhos andem, desejem andar na presença do Senhor, não é? Então, vamos dar uma olhadinha nesse texto dessa forma, nesse contexto do versículo 6 e 7, porque o versículo-chave é o 8. Mas então eu gostaria de chamar a atenção para essa parte do versículo 6 e 7, onde chama a nossa atenção diretamente. É você, é com você que Deus quer falar, é comigo. Ele diz como eu me apresentarei diante do Senhor. E o versículo 7 vai dizer, seria com carneiros, 10.000 ribeiros de azeite, ou darei meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Então, é muito sério, é uma chamada de atenção, assim, um puxão de orelha daqueles, né? E nós precisamos olhar então para nós mesmos, no nosso interior, como nós andamos, para depois querer ou exigir ou pedir que outros estejam bem, né? Estejam no caminho. E logo esses outros seriam os nossos filhos, a quem nós amamos de paixão, a quem nós queremos demais, nós damos a vida por eles. Mas nós não podemos querer que eles sejam melhores do que nós, que eles façam mais do que nós, e nós não estamos fazendo. Então isso não vai estar muito bem e nem agradando ao Senhor. E o texto responde com outra pergunta. Ele diz, com holocaustos e muitos sacrifícios? Quer dizer, é assim que eu vou me apresentar diante do Senhor? Isso seria agradável a Deus? E estamos falando em um tempo bíblico que ainda se faziam esses sacrifícios, não é? Se ofereciam sacrifícios a Deus dessa forma para expiação do pecado. Mas a resposta é não. E mesmo nesse tempo, isso não vai agradar a Deus. E o profeta é claro nessa palavra e diz, ele diz ao povo que essa não era a atitude que ia agradar a Deus, que Deus queria. E logo vemos em 1 Samuel 15, 22, quando, naquele contexto que Samuel diz para Saul, espera, não é? Que eu vou vir para oferecer o sacrifício. Vocês devem lembrar bem dessa história e da situação e o que acontece. Saul faz o que não lhe correspondia fazer, que era oferecer um sacrifício a Deus. Então, o versículo de 1 Samuel 15, 22, vocês podem acompanhar. E eu vou usar a frase que é chave do versículo, que diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, sacrifícios de milhares de carneiros, ou ovelhas, ou bezerros, ou fosse o melhor que fosse, não ia agradar a Deus mais do que um coração disposto a servi-lo, disposto a obedecer sua voz. E esse era o ponto, porque Samuel estava realmente indignado com Saul, e Deus também não lhe agradou a Deus de jeito nenhum, e isso lhe custa o seu reinado, não é? Então, queremos agradar a Deus, queremos realmente chamar a atenção dele, é obedecer. E é muito interessante, como eu sou mãe, eu sei de quantas lições de vida os nossos filhos nos dão. É muito fácil querer ou exigir obediência deles, enquanto nós mesmos estamos em desobediência. O Senhor já me chamou a minha atenção para isso. Eu estava chamando a atenção da minha filha por alguma situação e falando firme com ela pela obediência, e o Espírito Santo me fez lembrar quantas vezes eu não estou obedecendo a sua voz.
Isso me fez envergonhar muito, muito e pedir perdão ao Senhor, porque é verdade. Deus está nos chamando todo o tempo para a sua presença, muitas vezes nas madrugadas. E o que nós fazemos? Nós simplesmente viramos para o outro lado e dormimos um pouco mais. Estou cansada, Senhor. Não é hora, eu não estou podendo agora, tenho muito o que fazer. Deus está nos chamando para andar com Ele, para obedecer sua voz, a sua palavra. E por mais que eu deseje isso para os meus filhos, que eles andem, que eles desejem andar no caminho do Senhor, o desejo de Deus para que eu também esteja bem perto dele, em comunhão, é muito mais forte ainda. É muito mais, Ele nos ama muito mais do que eu posso amar meu filho e meus filhos, né? Nossos filhos. Ele deseja isso para nós, muito, muito mais. Nós temos que estar atentas com isso, porque ao passo que eu quero que meu filho ande nos caminhos do Senhor, eu quero que meu filho seja capaz de falar a verdade, mas eu de vez em quando estou soltando uma mentirinha. Como eu vou poder exigir isso do meu filho, pedir que ele ande na verdade, se eu não estou sendo capaz de andar na verdade? E eu não posso querer do meu filho mais do que eu mesma estou dando para Deus. E isso me faz apertar o coração aqui, chorar diante do Senhor, dizer: Deus, tem misericórdia de mim. Eu quero tanto que os meus filhos sejam melhores ainda do que eu, que eles possam conhecer mais ainda da Tua palavra, que eles sejam melhores em pregar, em testemunhar, em ir e fazer a Tua obra e se desprender do que é material. Senhor, por favor. Mas e se eu não estou fazendo isso? Como os meus filhos vão fazer? Claro que Deus é infinitamente misericordioso e Ele tem seus planos. Ele trabalha no coração das pessoas, e isso inclui os nossos filhos, né? Todos nós, da sua forma, e Ele faz, no tempo dele Ele faz. Mas é muito perigoso que eu esteja exigindo dos meus filhos ou querendo algo deles se eu não estou dando. Como filha, eu não estou dando a Deus. E outra coisa é que eu não posso desistir dos meus filhos, eu não posso desistir deles, eu não posso me desanimar que se eles porventura não estão agora nos caminhos do Senhor, que eles não vão estar. E aí eu fico desanimada e paro de orar por eles. Eu não posso desistir. Deus não desiste de nós. Deus não desiste de nós. Amém? Que lindo, eu agradeço tanto a Deus por isso, porque senão eu não estaria aqui em Senegal há muito. E eu sei, Deus sabe das nossas fraquezas, das minhas fraquezas, como eu estou falando sinceramente. Então, nós não podemos desistir, nós não podemos parar de orar pelos nossos filhos e lutar pela salvação deles, para que eles sejam mais que salvos, que eles possam ser servos, que eles possam ser instrumentos de Deus, de abençoar a outros, abençoar as nações. Então, eu estava falando com a minha mãe e meu coração apertou tanto quando eu disse: mãezinha, minha mãe tem 83 anos e ela está bastante tempo em casa, né? Logo depois dessa pandemia, essas quarentenas todas. Aí sim que não pode ir à igreja pelo risco da idade, tudo isso. Me partiu o coração, me despedir dela e vir. Eu queria estar com ela, eu sabia que ela ia estar só em casa. E ela disse: minha filha, você não pode, desistir, né, do seu chamado, do seu ministério lá. Quem me dera poder ter todos os meus filhos, despedi-los às nações, porque eu não posso ir, não é? Isso é uma bênção linda demais. Isso faz doer o coração de uma filha que está indo longe, ao mesmo tempo nos consola, nos fortalece. Mas quantas de nós, como mães, agora eu estou do outro lado, eu sou mãe, e eu estou disposta a abençoar o meu filho, a minha filha, para partir, para entrar num avião e: mãe, tchau, daqui a 2, 3 anos eu volto.
É difícil pensar nisso? Como que você encara esse desafio, não é? Então nós não podemos desistir de querer que eles sejam servos, instrumentos de Deus. Nenhuma de nós podemos cuidar dos nossos filhos melhor do que Deus. Se nós estivermos perto ou longe, sempre ele deve estar nas mãos de Deus. Por isso, eu confio nele e ele vai completar a boa obra que começou. Amém? Eu não devo parar de sonhar com essa vitória, com a vitória de ver os meus filhos vencendo o mundo, vencendo o pecado e andando nos caminhos do Senhor. Amém? E então vamos vigiar, vigiar pela nossa vida, como eu estou andando, como eu estou me apresentando diante de Deus, como eu estou obedecendo ou não estou obedecendo. Como eu estou falando em minha casa? Eu estou falando verdade ou estou falando mentiras? Eu estou sendo paciente, tranquila, ou eu sou daquelas mais nervosas que grita com eles e quebra o pau, não é? E fala forte, mas eu quero que eles tenham muita paciência, né? Que eles não gritem uns com os outros, com a irmã, com o irmão e não briguem, enfim. Em qual casa que não passa isso, não é certo? E é assim com todos nós mesmos. Eu desejo que eles sejam honestos, sinceros. Eu quero que eles sejam quase perfeitos. Mas onde está o modelo para eles seguirem? Em quem eles vão estar vendo mais? Com quem eles vão passar mais tempo? Não é? Então é algo desafiante, é grande e nós podemos. Porque com Cristo Jesus nós somos mais que vencedoras. Nós tudo podemos em Cristo que nos fortalece. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. E se a gente não está conseguindo, é hora de irmos correndo para os braços dele, para os pés, não é? Vai para o joelho, dobrar os joelhos e orar e conversar com o Senhor. Falar, Deus, eu não consigo. Se não for o Senhor, eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir ver a minha casa andando nos caminhos do Senhor, cumprindo aquele desejo do coração, como Josué diz, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Posso até declarar isso, mas é preciso uma vida de Deus e as crianças ou jovens, adolescentes precisam ver isso em nós. Então agora nós temos o versículo 8 que nos diz: Ele te declarou, ó homem, ó mulher, o que é bom e o que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém, irmãs? Então, esse versículo 8 é o versículo-chave de Miqueias 6, 8 e é um desafio grande para nós, mas é possível. Não são coisas difíceis demais que Deus nos pede. Ele diz, Ele já te declarou o que é bom e o que Ele pede de ti, o que Ele pede de mim, que pratiquemos a justiça, que amemos a misericórdia, que andemos humildemente com o nosso Deus. Amém? Então, coloque o teu nome aí, que é Leila, ame a misericórdia, pratique a justiça e ande fielmente com seu Deus, humildemente com seu Deus. Que Deus as abençoe em Cristo Jesus. Um grande abraço a todas, que nós possamos ver como nosso Deus misericordioso e fiel há de cumprir suas promessas, pois aqueles que amam o nosso Deus, não só ele é abençoado, ele e a sua geração, a sua descendência, até a terceira e quarta geração, diz a palavra. E nós precisamos confiar nele, entregar em suas mãos, deixar ele completar essa boa obra que ele já começou. Tu e tua casa será salvo.
Se lembra? Atos 16, 31. Essa promessa do nosso Senhor Deus, nós precisamos orar sempre. É uma coisa que ninguém pode nos impedir, é de orar. Nós podemos até nos calar, não falar mais nada. Realmente, muitas vezes isso é muito sábio, nos calarmos e só esperarmos em Deus, que no momento dele, como Ele quer, Ele vai trazer os nossos filhos, Ele vai usar os nossos filhos e glorificar seu nome bendito, que é santo e eterno, em nós e através de nós. Amém. Deus as abençoe. Um grande abraço. Beijos.